Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a porta que nos conduz ao Pai, esteja conosco neste dia abençoado. Neste domingo, dentro do mês vocacional, iniciamos a semana dedicada à vocação leiga. Rezemos por todos os cristãos leigos e leigas, que são o coração da Igreja no meio do mundo, chamados a ser peregrinos de esperança em suas famílias, em seu trabalho, em toda a sociedade. As leituras deste domingo nos falam de um Deus que chama todos os povos à salvação e nos convida a viver nossa vocação com fidelidade, sendo luz, fermento e sal no mundo. Que o Espírito Santo nos conduza nesta meditação e nos faça verdadeiros peregrinos de esperança. Celebremos com fé. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal e enviarei, dentre os que foram salvos, mensageiros para os povos de Tarsis, Fute, Lude, Mozoque, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor, e como os filhos de Israel levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, alguém faz a Jesus uma pergunta que talvez já tenha passado pelo nosso coração. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não responde com um número. Ele não embarca na nossa curiosidade. Em vez disso, Ele nos dá uma direção, um desafio. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Queridos, o que é essa porta estreita? A porta estreita é a porta do Evangelho. É a porta da conversão, do amor ao próximo, do perdão, da humildade, da partilha. É estreita porque exige de nós uma decisão, uma renúncia ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, a tudo aquilo que em nós é largo e espaçoso, mas que não nos deixa passar. É a porta que nos obriga a deixar as bagagens inúteis do lado de fora.
Jesus nos adverte que muitos tentarão entrar e não conseguirão, não porque Deus os impeça, mas porque chegarão tarde demais, depois de terem passado a vida inteira se negando à conversão. Não basta conhecer o nome de Jesus, é preciso viver em Jesus, deixando-se transformar por Ele. A primeira leitura nos dá uma visão que nos enche de esperança. Deus diz que virá para reunir todas as nações e línguas, que virão do norte, do sul, do leste e do oeste para se sentar à mesa no reino de Deus. Isso nos recorda que a salvação é para todos. Ninguém está excluído do projeto de Deus. Ele chama a todos para participar da sua salvação. O salmo que hoje cantamos é curto, mas profundo. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Este é o coração da nossa vocação leiga. Levar a boa nova para além dos muros da igreja, no trabalho, na família, na política, na educação, na cultura. O leigo é chamado a ser testemunha do Evangelho no cotidiano, transformando a sociedade com os valores do reino. A segunda leitura nos lembra que a vida cristã exige disciplina e perseverança. Deus nos corrige porque nos ama, como um pai que educa o filho para que cresça forte. Queridos, neste domingo somos convidados a olhar para a nossa missão de leigos, ser peregrinos de esperança. No mundo marcado por desesperança, ódio e divisão, como cristãos leigos e leigas, devemos irradiar fé, esperança e amor, mostrando que o Evangelho é vida e salvação para todos. Que o Espírito de Deus nos fortaleça para que sejamos esse sinal de esperança para quem nos rodeia. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, vós que nos chamais pelo nome e nos enviais como peregrinos de esperança, derramai sobre nós a força do vosso Espírito. Que cada leigo e leiga, em sua missão no mundo, seja sinal do vosso reino, testemunha da vossa luz, voz que proclama a verdade, mãos que acolhem com ternura. Fazei-nos perseverantes na fé, corajosos na caridade e humildes na escuta da vossa palavra. Que a porta estreita não nos assuste, mas nos inspire a viver a nossa fé com autenticidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, com a confiança de que o Pai deseja reunir todos os seus filhos, elevemos a Ele as nossas preces, dizendo com fé: Senhor, guiai-nos no caminho da salvação. Pela Santa Igreja, pelo nosso Papa Leão XIV, pelos bispos e padres, para que nos apontem sempre a porta estreita do Evangelho e nos animem na caminhada, rezemos. Senhor, guiai-nos no caminho da salvação. Por todos os cristãos, leigos e leigas, para que nesta semana dedicada à sua vocação, sintam-se fortalecidos para ser sal da terra e luz do mundo, peregrinos da esperança em todas as realidades humanas. Rezemos. Senhor, guiai-nos no caminho da salvação. Pelas famílias, para que sejam escolas de fé e de amor, educando seus filhos na esperança e na confiança em Deus, rezemos. Senhor, guiai-nos no caminho da salvação.
por aqueles que se sentem perdidos ou desanimados, para que se alegrem com o convite de Deus à conversão e encontrem na comunidade cristã acolhimento e esperança. Rezemos. Senhor, guiai-nos no caminho da salvação. Pelos jovens, para que escutem o chamado de Deus e se disponham a servir com generosidade. Rezemos. Senhor, guiai-nos no caminho da salvação. Por todos nós, para que não nos contentemos em apenas estar na igreja, mas nos esforcemos para ser de Cristo, transformando nossa vida segundo o seu coração. Rezemos. Senhor, guiai-nos no caminho da salvação. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração. Rezemos. Senhor, guiai-nos no caminho da salvação. Acolhei, ó Pai, estas preces que vos apresentamos com fé e dai-nos a graça de sempre caminhar em direção à porta do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos fortaleça nesta semana vocacional e nos faça instrumentos da sua paz. Se esta reflexão tocou seu coração, compartilhe, curta e siga o nosso canal para continuar caminhando conosco na luz da palavra. Um abençoado domingo, paz e bem.